Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Uma experiência extraordinária. É preciso gabar-se? Embora não convenha, vou mencionar as visões, revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se estava em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei apenas que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não são permitidas ao homem repetir. Quanto a esse homem, eu me gabarei, mas quanto a mim, só vou me gabar das minhas fraquezas. Se eu quisesse me gabar, não seria louco, pois só estaria dizendo a verdade. Mas isso eu não faço, a fim de que ninguém tenha de mim conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Na fraqueza se manifesta a força, para que eu não me inchasse de soberba por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Por esse motivo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Características de um apóstolo. Procedi como louco, mas foram vocês que me forçaram. Eram vocês que deviam me recomendar, pois, embora eu não seja coisa alguma em nada, esses superapóstolos ganham de mim. De fato, no meio de vocês se realizaram os sinais do verdadeiro apóstolo, paciência a toda prova, sinais, milagres e prodígios. O que é que vocês tiveram, menos do que as outras igrejas, senão o fato de que eu não fui pesado para vocês? Perdoem-me essa injustiça. Estou pronto para ir ao encontro de vocês pela 3ª vez, e não lhes serei pesado, pois o que procuro não são os bens que vocês possuem, mas vocês mesmos. Não são os filhos que devem acumular bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de boa vontade, me gastarei e me desgastarei totalmente em favor de vocês. Será que, dedicando-lhes mais amor, serei por causa disso menos amado? Tudo bem, dirão alguns, eu não fui pesado a vocês, mas, esperto como sou, eu os conquistei com fraude. Por acaso eu os explorei através de algum daqueles que enviei a vocês? Pedi a Tito que fosse encontrar vocês, e com ele enviei o irmão. Será que Tito explorou vocês? Será que não caminhamos no mesmo espírito? E não seguimos os mesmos passos? A última advertência. Já faz tempo que vocês pensam que nós estamos querendo nos justificar diante de vocês. Não, é diante de Deus, em Cristo, que falamos, e tudo caríssimo para a edificação de vocês. De fato, receio que quando aí chegar, eu não os encontre de jeito que os gostaria de encontrá-los, e que vocês, por consequente, me encontrem do jeito como não gostariam. Tenho receio de que entre vocês haja discórdia, inveja, animosidade, rivalidade, maledicências, falsas acusações, arrogância, desordem. Tenho receio de que, quando eu voltar a encontrá-los, o meu Deus me humilhe em relação a vocês, e que eu tenha de chorar por muitos que pecaram no passado e ainda não se tenham convertido da impureza, da fornicação e dos vícios que antes praticavam. Essa experiência talvez seja a base de toda a vida missionária de Paulo. Deve ter acontecido no ano 42 na Síria ou na Cilícia, 5 anos depois da conversão. Trata-se de experiência espiritual em que o apóstolo contemplou a transcendência divina, que nenhuma palavra humana jamais poderá descrever. Não se sabe ao certo ao que Paulo se refere quando fala de espinho na carne.
Trata-se, talvez, de alguma doença que multiplica as dificuldades de sua vida apostólica. Ele experimenta um paradoxo. É na sua fraqueza que se manifesta a força de Deus. As características do verdadeiro apóstolo são paciência a toda prova, testemunho dado pela palavra que se traduz em testemunho prático, ação desinteressada e gratuita, sinceridade e veracidade, dedicação total. As agitações na comunidade agravaram o relaxamento que Paulo já lamentara na primeira carta. Agora, ele está resolvido a punir os culpados teimosos, aplicando as medidas que são comuns em outras igrejas.